a autoobservação. Essa é a chave. É a primeira prática que devemos desenvolver para alcançar a consciência desperta. É a observação de nós mesmos. Alcançar a autoconsciência do que acontece em todos os centros do nosso corpo físico. O que acontece no nosso centro intelectual, em nosso centro emocional, o nosso centro instintivo sexual, em nosso centro motor, é fundamental para reconhecer qual eu está roubando a consciência do nosso ser. A maior parte do tempo a gente está dormindo, né? A gente atua como uma máquina ambulante para cima e para baixo, a gente não sabe o que a gente faz e a gente nem distingue as emoções em nosso interior. Isso porque acreditamos que somos donos de nossas vidas. Pronto, eu sou dono de mim mesmo. Sendo que na realidade a gente está sendo guiado por um conjunto de egos que estão povoando a nossa mente. E por isso a gente tem que controlá-los através do desenvolvimento da autoobservação. E assim evitar de cometer os mesmos erros todos os dias que vão gerando o nosso próprio sofrimento. Agora você vai aprender a prática para ter o controle e a eliminação destes erros, desses transtornos na personalidade. Bom, a cada momento deve manter-se concentrado em si mesmo. Tem que procurar identificar os pensamentos involuntários, avaliar as alterações das emoções e como comporta-se durante as situações da vida. O objetivo é aprender a tomar conta de si mesmo, tá? É a gente ser capaz de julgar realisticamente as nossas falhas e nossas qualidades. A respiração é um dos fatores principais nessa prática. A respiração é a nossa fonte da vida. Se uma pessoa para de respirar, já era. Então a gente pode usar a respiração de uma forma consciente, a fim de controlar os nossos impulsos gerados pelo ego e ativar a consciência. Ao ativar a consciência, a gente faz uma ligação direta com o nosso ser. Então, podemos ordenar a eliminação, a desintegração do defeito psicológico, do transtorno, do eu, que desejamos retirar do nosso interior. A prática é bem simples. Então, preste atenção em uma outra situação de manifestação dos eus. Uma pessoa, ela está sendo avaliada por alguém que considera importante. Um chefe, uma pessoa que tem um cargo importante, ela considera importante aquela pessoa. Então, na mente, pode começar a surgir pensamentos do tipo: o eu começa a falar, o que será que pensará de mim? Então, aí tem que identificar, qual é o eu que está se preocupando demais com o que as outras pessoas estão pensando sobre mim? Aí é o eu do orgulho. E agora, o que devo fazer? Quando uma pessoa está sendo observada, gera aquela sensação de medo nas emoções, né? Então o medo sempre vai gerar esse pensamento. E agora o que eu devo fazer? Em seguida, pode sair um outro pensamento, tudo involuntário. Em seguida, acho que vou me dar mal. Quem está falando isso? Quem acha que se dar mal? O eu do pessimismo, né? Então a pessoa ela começa a ser tomada por sentimentos generalizados e persistentes do eu angustiado, eu ansioso, eu estressado. Há uma exagerada preocupação criados pelo seu ego e começa a ter os seus sintomas físicos. No físico começa a sentir uma palpitação acelerada do coração, há tremores, há falta de ar, há suor, há náuseas, há pessoas que criam tanta ansiedade que gera gastrites. Esse daqui é um pequeno exemplo para que a gente possa ver como é que os eus atuam em nós, né? Primeiro em nossos pensamentos, cria aquela aflição, depois em nossas emoções, aquela angústia, aquela desesperação, e depois vai gerar os sintomas físicos. Pode suor nas mãos, pode palpitação acelerada, tremores, falta de ar. Esses são os sintomas físicos que acontecem por um eu estar movimentando em nós. A observação de cada eu, em algum desses centros, a gente pode ativar a nossa consciência com a respiração e ordenar ela para eliminar esse eu. Essa eliminação é uma forma de controlar a gente para que os eus eles não sigam falando em nossa cabeça. A gente precisa fazer uma respiração simples e devagar, e ordenar a consciência em silêncio ou verbalmente para eliminar o eu que a gente observou,
que a gente está vendo que está se manifestando na gente? Olha, é muito simples. Primeiro a gente começa a observar as alterações em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossos comportamentos. Tentar identificar, qual eu está me fazendo perder o controle neste momento. Né? Você está sendo avaliado. Então aí começa o eu a falar na sua mente. O que será que estão pensando de mim? Será que estão pensando alguma coisa mal? A criar indagações que nos criam sofrimento. Logo a pessoa ela começa a perder o controle de suas emoções. Começa a sentir ansiedade, estresse, fica nervosa. E a pessoa começa a se comportar com o seu físico, o seu centro motor. Ela começa a sentir suor frio, palpitação, tremores. Aí observou que tem um eu para controlar o pensamento, a emoção e o comportamento. A gente pode fazer uma respiração. Uma respiração tranquila, discreta, soltar o ar. A cada eu desse que se manifestar, você pode pedir a sua consciência para eliminá-lo. Por exemplo, no caso anterior, que o eu do orgulho estava lá preocupado que a outra pessoa poderia pensar alguma coisa dele. Então, você observou que esse pensamento ele está contínuo, você respira. Pode pedir internamente, com vontade, você tem que ordenar que esse pensamento saia da sua mente. Então você peça a sua consciência para eliminar esse pensamento. Respira, consciência, elimine esse eu do orgulho que se importa com a opinião alheia. Pronto, você vai controlando esse pensamento. Novamente ele se repete. Consciência, elimine esse pensamento. E você vai procurar manter o controle. Cada vez que você faça uma respiração, você começa a reorganizar o seu interior, o seu centro psicológico, o seu centro emocional e o seu centro físico. Você observou que o eu do medo ele começou a ficar paralisado, ficou perdido. Você respira, consciência, elimina o eu do medo de tomar uma decisão, elimina o eu do medo de estar sendo avaliado e você começa a se controlar. Tem que fazer uma disciplina em você mesmo. Você observa que, mais uma vez no pensamento, o eu do pessimismo ele começa a achar que vai dar tudo errado. Então aí você respira, consciência, elimina o eu do pessimismo que deseja o mal para si mesmo. Dessa forma, a gente alcança o controle destes eus. A cada momento que ele se manifesta, você respira, controla, consciência, elimina este pensamento, esta emoção. Esse comportamento compulsivo é uma questão que você tem que começar a avaliar. Começar a prestar atenção em você mesmo. Mesmo se você, por acaso, esteja numa situação que não sabe qual eu que está atuando em você, não tomou consciência de qual eu que está impedindo você de tomar tal decisão ou de estar bem em algum lugar, você respira. Consciência, elimina essa sensação, ou elimina esse pensamento, elimina esse descontrole, até você conseguir encontrar uma harmonia completa do seu ser e ficará tudo bem. Alimentamos estes erros de forma gigantesca. Então o que acontece? Eles são persistentes. Eles vão e voltam a tempo inteiro. Mas você é capaz de vencê-los e alcançar a integração com o seu ser. Não importa quantas vezes tenha que eliminar o mesmo eu, mas tem que seguir adiante. A procurar estar no momento, no instante, no agora. Agora manifestou eu? Respira, consciência, elimina. Porque, por exemplo, a nossa vida pode, a mesma situação, acontecer várias vezes. Se em uma situação você cometeu um erro, você aprende com essa situação, caso venha a acontecer a mesma situação, você já tomou a consciência que não precisa tomar a mesma atitude. Você precisa avaliar e tomar a sua consciência a melhor forma de atuar. Se os mesmos erros tentarem se manifestar, você respira, você se elimina esse eu do desespero, da impaciência, do nervosismo, então você começa a controlar eles. Essa prática, ela deve ser usada quantas vezes for necessária. A vigilância é prioritária. A concentração em si mesmo, o autocontrole, o domínio próprio é fundamental. A gente não pode jamais retirar da nossa disciplina
o controle da gente, né? Todas as situações vai existir situações que você tem que observar e se controlar e respirar e jogar fora qualquer tipo de movimentação, manifestação de um eu psicológico dentro de você. Desenvolvendo esse hábito, o nosso ser, ele naturalmente ele começa a se expressar, a manifestar em nós as virtudes que estavam sendo apagadas pelos eus. Com o tempo, você fazendo essa prática constantemente, persistentemente, você vai começar a ver que vai aparecer situações e você vai se observar. Nossa, eu não me comportei como me comportava anteriormente, porque você já observou qual é o eu que estava atuando em você, conseguiu trabalhar para controlar ele até que ele não se manifesta mais.